Morada, e agora nós vamos para o penúltimo bloco, viu? Estamos de volta com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Araraquara das eleições de 2016. E neste quarto bloco, os candidatos terão novamente a chance de debater os temas entre si. De uma urna será sorteado o nome de quem fará a pergunta e da outra o nome de quem vai responder. Cada candidato pergunta e responde em uma única vez. O tempo da pergunta, atenção, de 30 segundos, a resposta será de 2 minutos e a réplica terá 1 minuto e tréplica 30 segundos. Combinado assim? Então vamos lá. Então aqui eu vou tirar a pergunta. Deixa eu ler. Então eu leio a pergunta e depois eu sorteio. É o nome de quem pergunta. É o nome de quem pergunta. Como é que é? Vamos ver aqui. É o nome de quem pergunta. Então, o Célio Peliciari. Tirar a resposta. Então, vamos ver agora a resposta. O Célio Peliciari pergunta e o Edinho Silva responde. Candidato Edinho, em Atibaia, onde o ex-presidente do PT está trabalhando, a prefeitura privatizou o departamento de água. Em Matão, onde a prefeitura do PT também privatizou o departamento de água, deixa a gente meio preocupado com o que você vai fazer. Já surgiu rumores que também vai privatizar o DAI aqui. Qual é o seu projeto para o departamento de água e esgoto? Olha, Célio, infelizmente, rumores e mentiras têm sido uma tônica dessa campanha eleitoral. Você sabe disso, a população que está em casa também sabe. Ou seja, tentam o tempo todo jogar a opinião das pessoas contra mim. Por quê? Porque não querem debater os problemas da cidade. Por isso que tem tanta mentira, Célio, que tem sido dita nessa campanha. Por exemplo, todos sabem que eu não sou indiciado, eu não sou processado, eu não sou condenado. Eles ficam o tempo todo martelando na opinião pública para tentar jogar a opinião pública contra mim. A mesma coisa em relação ao DAI. Não fui eu que vendi a CTA, ao contrário. Quando eu fui prefeito, 60 novos bairros foram atendidos pela CTA, portanto, eu fortaleci a CTA. Quem vendeu a CTA é o grupo político que governa essa cidade e que está dividido aqui em várias candidaturas, a grande maioria delas. Também, Célio, quando eu fui prefeito, eu deixei 20 milhões em caixa no DAI, para que o DAI pudesse se fortalecer enquanto um gestor de saneamento ambiental. Eu vou fortalecer o DAI como uma autarquia pública, para que a gente não tenha, Araraquara, essa situação que nós temos hoje. 3.000 casas nos últimos anos foram entregues só na região do São Midei e a população está sofrendo com falta d'água porque nem um poço artesiano foram capazes de perfurar. Portanto, não planejaram e hoje o povo sofre. O DAI está enfraquecido. Puseram no DAI serviços que não são do DAI. Criaram uma taxa de lixo vinculada ao consumo de água. O grupo político que está aí criou uma taxa e vinculou essa taxa ao consumo de água, prejudicando a nossa população. Eu vou corrigir tudo isso, Célio. Eu vou recuperar a capacidade de investimento do DAI para que ele seja o nosso gestor de saneamento ambiental, para que ele cuide da água, do esgoto, desenvolva uma política para que Araraquara seja uma cidade sustentável e o nosso povo tenha qualidade de vida. Bom, você tem, Célio, a resposta a réplica, né, de 1 minuto, é isso? Bom, Edinho, eu digo isso porque no seu governo você começou algumas privatizações. Por exemplo, os aluguéis de carro. A prefeitura tinha seus carros, você começou a alugar carros de Uberaba. Mas, além disso, você também fez a licitação do transporte público, continuando com a Paraty, na zona norte da cidade. Então, você poderia ter fortalecido a CTA, como eu já disse aqui também no fretamento estudantil, mas não o fez, preferiu deixar para as iniciativas privadas, o que hoje resultou em 600 demissões da CTA. Tudo bem que não foi no seu governo, mas o problema começou no seu governo. E o que eu fico preocupado é que em 2010, quando você foi candidato a deputado, você recebeu R$200 mil da Extra Ambiental, que é a empresa que cuida do lixo daqui de Araraquara. E essa empresa ela é responsável pelo transbordo do lixo, que já era na sua época com a taxa ambiental, que custava muito menos. Mas como você pretende... na verdade, eu peço que você afirme aqui para a população que você não vai privatizar o DAI, porque é o nosso desespero que outro setor seja privatizado. Edinho, 30 segundos. Eu estou afirmando, Célio, olhando nos seus olhos e nos olhos da população que está me assistindo. Eu vou fortalecer o DAI. O DAI será uma autarquia pública forte, como foi no meu governo. Sabe por quê, Célio? Eu não preciso fazer promessa. A população de Araraquara me conhece, eu governei Araraquara, eu fiz.
Então, a população sabe que eu faço, quando eu digo eu faço porque eu fiz. A população lembra os 8 anos do meu governo, sabe como era a cidade de Araraquara. E é por isso que efetivamente eu sou tratado com tanto carinho pela cidade. Bom, vamos então aqui sortearmos mais uma pergunta, né? E vamos também sortear quem vai dar a resposta. Vamos lá, pegar aqui a nossa carteirinha bonitinha, né? Vamos lá, opa. Bonitinha, né? Bonitinha, mas sem vergonha, rasgou. Edna Martins, você vai fazer a pergunta para... Deixa eu ver aqui. Sorteando. A Edna vai fazer a pergunta para o João Farias. Pois não, Edna? João, as pessoas em Araraquara passaram a ter uma preocupação muito grande com a questão da segurança pública. E onde quer que a gente vá aqui na cidade, essa questão é manifestada, os comerciantes, sobretudo, têm uma preocupação muito grande com isso, mas o cidadão que está na rua também tem sentido muito esse problema. Qual que é a tua proposta para a questão da segurança pública? Bom, obrigado, Edna. Rapidamente, Edna, antes de responder a sua pergunta, até por uma questão de a verdade ser estabelecida aqui, o ex-prefeito Edinho disse que a gente vive mentindo em relação a ele, pediu para fazer uma consulta no Google, né, para ver se ele responde algum processo. E fizeram rapidinho essa pesquisa, atendendo o pedido do Edinho. Hoje ele é réu em pelo menos 4 processos criminais, né, que correm no Fórum da Barra Funda, não é no caso da Lava Jato, mas é réu em processo criminal, né, que são outros casos, as pessoas podem consultar no site do tribunal. E quando você pesquisa no Google sobre a Lava Jato, ele aparece na maioria absoluta das delações premiadas que envolve aí a Petrobras. O Palocci, que está preso, não era réu na Operação Lava Jato, mas já foi preso, né? Então, para estabelecer a verdade aqui, para ficar claro que ninguém está falando nenhuma mentira em relação a Edinho. Nós vamos cuidar da segurança fortalecendo a Guarda Municipal. Nós vamos criar uma força-tarefa envolvendo os órgãos de segurança da cidade para discutir a segurança nos bairros mais carentes. Nós vamos ocupar os bairros da cidade com os programas da prefeitura, levar de volta para os bairros da cidade a Secretaria da Assistência Social, a de Esportes, a de Cultura. Você, que mora na região da Zona Norte principalmente, sabe a dificuldade que você vive hoje com o problema do tráfico de drogas, com o crime organizado. No nosso governo, nós vamos fortalecer as instituições de segurança para que elas possam combater de forma veemente, principalmente o crime organizado, mas resgatar para a população da periferia da nossa cidade os equipamentos públicos, as escolas abertas nos finais de semana com atividades culturais e esportivas para que as crianças possam ficar longe da criminalidade. Fazer segurança não é só colocar a polícia na rua. Fazer segurança é você investir na cidadania das pessoas, você ocupar o espaço onde o tráfico de drogas e o crime organizado está, por equipamentos públicos, pelo poder do Estado. Essa é a tarefa de qualquer governante, porque onde tem ausência do Estado, tem a presença do crime organizado. No nosso governo, segurança vai ser, sim, um problema do prefeito. 1 minuto, Edna. Muito bem. No nosso programa de governo, nós colocamos a necessidade emergencial de reorganizar a nossa Guarda Municipal, fortalecer o trabalho da nossa Guarda, trabalhar com os guardas municipais na direção de podermos ter unidades da Guarda Municipal nos nossos bairros. Nós temos um programa de descentralização das políticas públicas, justamente para levar perto de você, no seu bairro, todas as políticas que você precisa acionar, ocupando o espaço no bairro com políticas efetivas de esporte, de cultura, de lazer para os nossos jovens. Em Araraquara, também nós precisamos ampliar a velocidade da internet gratuita, porque as pessoas não estão conseguindo acessar os serviços pela internet, ou mesmo trabalhar, muitas vezes, ou para os jovens que estão lá no bairro, que não conseguem utilizar os seus equipamentos. Então, nós vamos levar esses serviços por meio do SUA. 30 segundos, João Farias. Obrigado. Você que está aí em casa sabe que eu posso falar que vou fortalecer a Guarda Municipal e a segurança, porque eu estou falando desde o início da campanha de onde eu vou tirar dinheiro para isso. Eu não estou fazendo promessas sem falar de onde vem o dinheiro para as coisas voltarem a funcionar em Araraquara. Nós vamos cortar muitos gastos desnecessários para que a gente tenha dinheiro para investir nos equipamentos que são necessários hoje para melhorar a segurança da cidade, mas mais do que isso, para voltar a cuidar de Araraquara, que está sem cuidado. Bom, então nós vamos agora sortear mais uma pergunta e, logicamente, na sequência, a resposta. Agora, quem vai fazer a pergunta? Vamos aqui. A
pergunta será feita pelo Aloysio Braz e vamos escolher aqui quem é que vai responder a pergunta, né? A pergunta será respondida pela Edna Martins. Pois não, Edna? Edna, a pauta do meu plano de governo, lógico, em todas as áreas, mas você é o prefeito do emprego, de gerar emprego. A gente vive a maior crise dos últimos 80 anos, feito pelo governo do PT, de 12 milhões de desemprego. Eu quero saber da candidata qual que é a proposta efetiva para atrair emprego. A população de Araraquara, que está acompanhando em casa, cada um sabe o que acontece quando vem o desemprego na sua casa. Quero saber da candidata o emprego, proposta de emprego. Obrigada, Boi. A primeira iniciativa do nosso governo, e a mais contundente, é fortalecer as pessoas que já geram empregos aqui na nossa cidade, os nossos empreendedores. Para isso, eu vou criar um Conselho Municipal de Desenvolvimento e vamos trabalhar com as organizações que representam esses setores, um representativo possível para que nós possamos constituir um projeto de desenvolvimento para a nossa cidade. Pensar em como fortalecer cada setor que já existe. Então, trabalhar com eventos, ter um planejamento de eventos na nossa cidade, bem divulgado, bem articulado, junto com o setor do comércio, por exemplo, é uma coisa fundamental para que o nosso comércio possa ter a pujança que nós esperamos ver. A descentralização das políticas públicas que nós estamos falando, que leva para o bairro desenvolvimento, que leva para o bairro as políticas públicas, segurança pública, mobilidade interna nos bairros, também fará com que os próprios comerciantes e empreendedores dos nossos bairros, que têm corredores comerciais importantes, também possam crescer. E, nesse sentido, o crescimento dos empreendedores da nossa cidade é o nosso crescimento. Precisamos qualificar a mão de obra das pessoas na nossa cidade, qualificar para os empregos que existem em Araraquara, fazer qualificação para efetivamente colocar as pessoas no mercado de trabalho que é necessário aqui em Araraquara. Essa qualificação pode ser feita pela Prefeitura em parceria com as nossas universidades, com o Sistema S, com inúmeras instituições que nós temos aqui no nosso município e que podem baratear demais esse tipo de investimento e de projeto. Bom, Boi, você tem 1 minuto para responder. Perfeito. O candidato Edinho Silva, ele fica nervoso que critica ele. Ele é o que mais critica aqui. A população está acompanhando em casa. E o que mais fala mal da cidade. Agora é a hora de mostrar a competitividade, mostrar que Araraquara tem suas dificuldades, sim. Mas tem 42 creches, 32 postos de saúde, 3 prontos-socorros, tem qualidade de vida. E isso vai ser fundamental para mostrar a Araraquara que vai ter um prefeito confiável, que não está sendo investigado, porque ele está sendo investigado, sim, em Curitiba, e não é eu que falo, está em todos os órgãos de imprensa. Isso é mostrar que aqui tem um povo qualificado, que tem uma FATEC, levar qualificação para os nossos jovens e mostrar que se a Hyundai instalou em Araraquara, mesmo na crise, que ela fez uma grande pesquisa, fazer um grande distrito, fomentando a parte ferroviária, fazer geração de emprego, porque não adianta falar de várias propostas. Se a população que está em casa não tiver emprego, você, prefeito do emprego, essa é a minha grande pauta, meu grande projeto para Araraquara. Edna, 30 segundos. Por isso, no nosso governo, nós estamos falando muito em modernização da máquina pública. Nós precisamos eliminar a burocracia existente na prefeitura, dinamizar, informatizar todos esses serviços para que os empreendedores tenham agilidade naquilo que eles precisam na nossa administração. Nós vamos fazer isso. E isso é muito importante, essa modernização, o acesso à internet, para que as pessoas possam fazer os seus procedimentos rapidamente. Eficiência na política. Obrigado, Edna. Vamos então aqui fazer mais um sorteio. Vamos ver quem pergunta a quem, né? Vamos ver aqui. Nino Mengatti vai perguntar para... Sorteando. Nino vai perguntar para o Célio Peliciari. Pois não, Nino? Célio, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você afirmou na imprensa que não considera Araraquara uma cidade violenta. Qual a sua proposta para a segurança pública aqui na cidade de Araraquara para que esses índices continuem baixos e que a violência não prospere e não cresça? Bom, Nino, o prefeito ele não é encarregado
né, segundo a nossa Constituição, de cuidar da segurança pública. Ele é encarregado diretamente desse assunto. Então, nós vamos tratar de forma indireta, através do emprego, da habitação e das políticas sociais. Araraquara vem passando por um momento de crise, que também é reflexo da crise nacional, mas também uma crise da administração local. Não é à toa que Araraquara, se comparado a outros municípios, tem uma dívida imensa. E para lidar com isso, a gente tem que reorganizar as finanças públicas. Mas eu andei no centro e achei o ônibus, né, da Guarda Municipal, do programa CRAC é Possível, do governo federal. É um programa que não está funcionando, né, e quem disse isso não fui eu, foram os próprios guardas, e é um ônibus de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia e que também não está funcionando, porque falta verbas, falta manutenção. Isso tudo é coisa pequena, valores pequenos. É possível fazer a manutenção desse ônibus para que os nossos guardas municipais consigam trabalhar. Só tem 2 viaturas funcionando. Dessa forma, não existe segurança, né? A gente tem a forma indireta de tratar da segurança, que é a geração de emprego, de habitação e de políticas sociais, e a gente tem a forma um pouco mais direta, que é a vigilância junto com os guardas municipais. Hoje a gente não tem isso, as nossas câmeras estão quebradas, a maioria que foi comprada não teve manutenção e já parou de funcionar. Tudo isso tem que voltar a funcionar. E é muito barato, a cidade de Araraquara é muito rica, ela consegue fazer isso. Não fez por quê? Porque o governo atual dá prioridade para gastar 4 milhões em uma ação judicial por um escritório de advocacia, ao invés de de comprar mais viaturas para a Guarda Municipal, por exemplo. E aí vai em outras coisas. A extraambiental, por exemplo, aqui em Araraquara, recebe 16 milhões do lixo, a Paraty 18 milhões de tratamento estudantil. Tudo isso é muito gasto que deixa de ir para os setores públicos e vão para a empresa privada. O pessoal vai cortar isso e investir no setor público, na educação, na saúde e também na segurança. Nino, você tem 1 minuto. Eu vou buscar em Brasília recursos, quando eu fui secretário de Segurança, eu pude implantar 6 câmeras Detecta, onde nós temos registrado hoje mais de 20 milhões de passagens de veículos, elucidamos 13 assaltos e, principalmente, eu vou falar com o ministro de Minas e Energia, que é do PSB, do meu partido, que a gente vai buscar recursos para trocar toda a iluminação de LED da cidade. É fundamental que a gente possa ter uma iluminação adequada para diminuir o crime. Vou instalar em parceria com o Estado, eu já conversei com o comando, já conversei com o vice-governador de São Paulo, com o Márcio França, vamos instalar a 3ª companhia de policiamento lá no Samidei, na região de Indaiá, com 60 homens, nos moldes que nós temos hoje próximo à rodoviária. Vamos buscar mais câmeras Detecta para evitar que o crime venha aqui em Araraquara e, principalmente, ajudar a nossa Guarda Municipal também para ter mais apoio e, principalmente, fazer parcerias com a polícia para melhorar a segurança de Araraquara. 30 segundos, Célio. Nino, obrigado de você ter lembrado que você foi secretário da segurança do prefeito Marcelo Barbieri. Se a nossa cidade está destruída, se a segurança está ruim, caótica e os trabalhadores do guarda municipais não conseguem realizar seu serviço direito, é pela incompetência sua e dos vereadores que estão aqui, que votaram tudo a favor do prefeito Marcelo Barbieri. O pessoal sempre protestou em defesa dos servidores, do aumento dos servidores, enquanto vocês foram contra o aumento do servidor e também o cuidado com a guarda. Nós temos um cuidado com a iluminação. Hoje se arrecada 14 milhões e gasta 9. Para onde está indo esse dinheiro? Bom, vamos então aqui a mais uma pergunta. Como é que é? O Nino tem 30 segundos, é isso? 30 segundos, verdade. Vai lá, Nino. O Célio, eu participei sim. Não tem, não. É tréplica dele, exatamente. Está me confundindo aqui, rapaz. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver. Quem quer fazer a quem? O Edinho Silva vai perguntar deixa eu ver. O Edinho vai perguntar para o Aloysio Braz. Boi, secretário municipal Aloysio Braz, Boi. Eu, enquanto prefeito, abri o pronto-socorro do Melhado na gestão de 2 ministros do PMDB, não era do PT, você está enganado. Era o Saraiva Felipe e o Agenor, você está mal informado. E vocês fecharam o pronto-socorro do Melhado. Eu quero que você explique, não é para mim, explique, Boi, para o povo de Araraquara que está nos assistindo, por que vocês provocaram um dano como esse à saúde municipal? Um minuto. Candidato. 2 minutos. 2 minutos. Candidato Edinho Silva, ex-tesoureiro da Dilma, ex-ministro. Eu não estou enganado. Sou muito bem informado, que eu faço política com cuidado. Quem mandou a carta foi o Padilha, ministro da Saúde. Não foi na abertura do pronto-socorro.
foi quando ia pôr as UPAs, os investimentos das UPAs. E eu vi o documento, ninguém me falou, proibindo, porque era na frente de um rio, do lado de uma empresa. Já que falei várias vezes, o candidato quer teimar numa proposta vazia. Dessa forma, teve que fazer uma nova unidade, não fechou. Fez uma unidade na Vila Expressa, uma na Vila Xavier, agora uma nova, nos novos núcleos habitacionais. Eu não vou ser o prefeito que vai investir milhões, que nem o candidato sabe o valor certo do investimento, sendo que tem 3 prontos-socorros. Eu vou investir nos 3 UPAs, nas 3 UPAs. Esse vai ser o investimento. Responsabilidade com o dinheiro público, como eu fui com o secretário, com cada centavo. Fui ser secretário na dificuldade e mostrei minha competência como presidente da Câmara. Vai ter mais médico, mais remédio, vai ter dignidade, não vai ter promessa vazia. Agora, quem desestabilizou a saúde de Araraquara foi o candidato quando fechou a gota. Que a gota, para reabrir, porque as crianças estavam morrendo, foi 100 milhões para reabrir a gota. Mas todo o investimento, isso desestabilizou. Porque se não tivesse fechado a gota, não teria que ter esse investimento. A saúde estava muito melhor. Quem foi responsável, não teve coragem na hora que tinha que ter, foi o candidato. Foi muito mais fácil fechar a gota. E fechou. A maternidade não funcionava mais lá, era dentro da Santa Casa. E tem que assumir. Essa é a minha visão. A saúde tem que ter responsabilidade com cada centavo, com cada dinheiro público. Eu não vou vir aqui fazer promessa vazia. Pois não, Edinho, 1 minuto. São, infelizmente, várias inverdades que são ditas para tentar confundir a sua opinião. Inverdades, por exemplo, como foi dito agora há pouco, eles tentaram o tempo todo falar que eu estava sendo preso pela Lava Jato. Eu não sou indiciado, eu não sou processado, eu não sou condenado. Agora vieram com 2 processos que acharam... Sabe quais são esses processos? São processos que a oposição moveu contra mim quando eu era prefeito. Sabe por quê? Porque eu vendi os hotéis que a prefeitura tinha que só gerava ônus para o município, e eu comprei os pavilhões da Facira. A Facira que eles acabaram. Sabe o que é o outro processo? Um processo também que a oposição moveu contra mim por eu ter pago plantão médico para atender a população de Araraquara. São inverdades que são ditas para tentar manipular a sua opinião pública. Boi, vocês fecharam o pronto-socorro do Melhado, vocês desorganizaram a saúde, vocês provocaram um dano à saúde pública de Araraquara e o povo está sofrendo. 30 segundos, Boi. Você é o candidato da vaidade. Eu vou funcionar os 3 prontos-socorros. Essa é a minha visão para a saúde. Responsabilidade com dinheiro público. E você é o candidato do prefeito. E o candidato do emprego não pode ser o que o candidato Edinho Silva fala. É o dia inteiro só se justificando. Tem que ter credibilidade. Um prefeito que está tranquilo, sem investigação, para trazer emprego e renda. Só assim a gente vai fortalecer a saúde, vai fortalecer a educação. Essa é a minha visão. Obrigado. Responsabilidade. Obrigado, Boi. Vamos então agora à última pergunta. E a pergunta vai ser feita pelo João, né? Pelo Nino, né? É isso mesmo? Não, o Nino vai responder, né? O João pergunta e o Nino responde. Eu não posso perguntar para o Edinho. Ele queria que perguntasse para ele, mas as regras não deixam. Então eu vou perguntar para você, Nino. Nino, eu combati a taxa do lixo desde a sua primeira criação, ainda quando o Edinho era prefeito de Araraquara. Em 2009, conseguimos criar isenção para quem reciclava. Infelizmente, em 2014, o atual governo acabou com a isenção e levou o preço da taxa para o valor astronômico. No seu governo, como você vai tratar a questão da taxa do lixo? Eu vou tratar principalmente deixando que o DAI vote aquilo que é o papel inicial dele. Cuidar do saneamento e cuidar do investimento na água. Nós não podemos permitir, o DAI, graças a uma política também desastrosa no passado do governo da Dilma, a energia que o DAI pagava de 600 a 700 mil, a energia elétrica aumentou quase 600%, e o DAI paga hoje de energia R$1.300.000 por mês. Então, quem ajudou a inviabilizar também foi o governo federal, que não teve uma taxa diferenciada para a produção de água, energia e saneamento. Penalizou o DAI. A gente precisa falar a verdade sobre a questão do DAI. E depois foi a questão dos resíduos sólidos, que foi colocado no DAI sem ter dinheiro correspondente. Por isso que nós não podemos permitir que continue essa política desastrosa que vai acabar fechando o DAI, porque pode ter interesse por trás, como houve na privatização da CTA. Eu não vou privatizar o DAI, nós precisamos recuperar o DAI. Deixar o DAI como uma empresa de saneamento e de cuidado da água. Nós não podemos permitir
Por isso que a minha proposta é fazer aqui na Araraquara um novo aterro sanitário, fazer uma usina de lixo para gerar energia, para que a Araraquara tenha, e o DAI tenha autonomia, porque se você somar o aumento da energia que o governo da Dilma fez com as concessionárias, quando tirou o valor que poderia repassar ao DAI, e mais o transbordo, nós estamos fazendo de quase 40 a 50 milhões de reais em 4 anos. É possível, com o lixo, sem aumentar a taxa, sem mexer nisso, fazer uma usina que gere energia para o DAI, gere energia, que trata aqui hoje os resíduos sólidos, sem sacrificar um departamento histórico que pertence ao povo de Araraquara. E os funcionários fiquem tranquilos comigo, a população. Eu não vou privatizar o DAI. Eu não tenho na minha marca nenhuma privatização. Eu vou recuperar o DAI e melhorar João, o 30 DAI. segundos, 1 minuto. João? Eu quero que você que está nos acompanhando em casa saiba que eu vou acabar com a taxa do lixo que o PT criou e que o atual governo modernizou. Você que gasta hoje, em média, R$30, R$40 só de taxa de resíduos sólidos, no nosso governo, você não vai gastar. Eu vou recuperar e fortalecer o DAI, porque eu vou devolver para a Prefeitura os serviços que a Prefeitura mandou para o DAI, que começou ainda no governo do PT, mandando para lá o lixo, de volta para a Prefeitura. Eu vou fortalecer o DAI para nunca mais faltar água em bairro nenhum de Araraquara. Você, morador da Zona Norte, não merece passar pelo que você está passando, porque um departamento não foi capaz de planejar de forma correta o tratamento e a questão da água na cidade. Deixou queimar 2 bombas, impedindo e prejudicando hoje o acesso à água na região norte da cidade. No nosso governo, o DAI vai funcionar de verdade, porque nós vamos parar de gastar dinheiro desnecessário para voltar a cuidar do que tem que ser cuidado. Esse é um compromisso meu, pode ter certeza. 30 segundos, Nino. Eu vou a Brasília também buscar aquilo que é de Araraquara e São Paulo. Araraquara recebeu o selo verde e azul pelas práticas ambientais nesse governo. Eu vou a Brasília buscar o dinheiro do PAC 2 que até hoje não chegou. O DAI assinou lá um PAC 2 e o PAC 3 de 11 milhões por causa do investimento que fez em qualidade e até hoje o governo federal não repassou para a gente os 11 milhões. Está em dívida com a Araraquara. Eu vou a Brasília buscar os 11 milhões que faltam para fazer os investimentos. Obrigado, Nino. Mas então nós vamos agora ao intervalo comercial e depois nós voltamos para as considerações finais do nosso programa. Muito obrigado.